meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu espero que a bênção do Senhor, a força, a alegria, a paz do Senhor, né? Eu espero que todos os frutos do Espírito possam chegar até você, fazer parte da sua vida. Que Deus te abençoe. Que o Senhor nessa noite mais uma vez possa falar ao teu coração. Queridos, o tema da nossa mensagem no dia de hoje é: só conseguiremos dar glórias a Deus se andarmos como Jesus andou. O texto é o texto de Filipenses capítulo 2, versos de 5 a 11. Na semana passada nós falamos sobre como os cidadãos dos céus devem viver na cidade de Guarulhos. Focamos na unidade, em lutarmos juntos pela fé evangélica, em não termos medo da oposição, afinal o Cristo que nós servimos é o Deus Todo-Poderoso. Mas como é que nós vamos conseguir viver em unidade? Como é que nós vamos conseguir lutar juntos pela fé evangélica na cidade de Guarulhos? Como é que eu posso desfrutar da bênção da unidade no meu casamento? Resposta: desenvolvendo a mente de Cristo. A unidade só será possível se tivermos coragem, irmãos, para desenvolvermos a mente de Cristo em nosso dia a dia. Agora, quais os aspectos da mente de Cristo eu preciso desenvolver para então tornar a unidade algo real na minha igreja, na minha vida? E o primeiro aspecto da mente de Cristo que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é que nós precisamos ter o controle da nossa vontade. Filipenses capítulo 2, versículos de 5 a 7. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Irmãos, se nós quisermos entender o porquê que o mundo ao nosso redor ele tem sido arruinado pelo divórcio, por guerras, por violência, por roubo, por fome, por injustiças, por enfermidades, se nós quisermos entender o porquê que muitas famílias, casais estão com relacionamentos quebrados, e ainda, se quisermos entender o porquê que a igreja tem sofrido com a falta de união, basta olhar para as características do homem decaído, com seu orgulho e egoísmo. Aliás, orgulho e egoísmo nós herdamos dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, os quais, num determinado momento, acharam que Deus estava limitando seus direitos quando o Senhor os proibiu de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então eles resolveram comer daquele fruto para exercer todos os seus direitos, para inclusive serem conhecedores do bem e do mal, como o próprio Deus é. Dessa forma, então, é que muitos têm caminhado no dia de hoje. Dessa forma é que as pessoas estão vivendo, sem disposição para abrir mão de nada, sem disposição para abrir mão dos seus direitos, pensando apenas em si e não nos outros. Queridos, a única maneira de nós mostrarmos para o mundo que existe um caminho melhor é tendo uma nova atitude mental. É fazendo como Cristo fez. E o verso 5 de Filipenses 2, ele descreve isso. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Os filipenses, eles haviam sido contaminados com essa falta dessa nova atitude mental. E a igreja, ainda hoje, continua a ser contaminada com essa mesma enfermidade. Mas assim como naquela época, Paulo escreveu para que a igreja de Filipos fosse marcada pela abnegação, pela entrega. Hoje também o Senhor espera que você, meu irmão, você, minha irmã, desenvolva essa nova atitude mental. Atitude mental que nos ajuda a nos afastarmos do orgulho e do egoísmo,
que atrapalham tudo. É a falta dessa nova atitude mental que nós somos levados a pensar somente em termos de eu e meu, e nunca em termos de nós. Mas o que é ter essa nova atitude mental? É pensar como Cristo. É ter o controle da nossa vontade. É o que Paulo diz em Filipenses 2, de 5 a 7. Seja uma atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. O verso 6 diz que Jesus, embora sendo Deus, ele não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele devia apegar-se, ou seja, Jesus, mesmo participando da natureza divina, Jesus mesmo fazendo parte da Trindade, e assim tendo todo o direito de ser honrado, respeitado e adorado por miríades e miríades de anjos, Jesus não considerou a sua igualdade com Deus como algo do qual ele não poderia abrir mão. O versículo 7 diz que Jesus esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Foi esse esvaziar de Jesus que fez com que ele, o Filho de Deus, abrisse mão de ser adorado como Deus e assumisse então a forma de vida humana, e assim nascesse nesse mundo como qualquer um de nós. Esse esvaziar de Jesus transformou a sua existência da forma de Deus em simples condição de escravo na terra. Foi esse esvaziar de Jesus que significa que ele não estava pensando em si quando abriu mão da sua divindade, dos seus direitos para assumir a forma de servo, mas por amor a nós, ele se esvaziou, não para se salvar, mas para que nós pudéssemos ser salvos. Como desenvolver a mente de Cristo para que, como igreja, eu possa também desfrutar de unidade com os meus demais irmãos, tendo controle da minha vontade? Essa é a resposta. Tendo a mesma atitude de Cristo, ou seja, deixar de pensar em termos de eu e meu e passar a pensar em termos de nós. Permitir que o meu egoísmo, o meu orgulho seja esvaziado até o fim, abrindo mão dos meus direitos e assim, com amor, passar a buscar os interesses dos outros, da igreja, do Senhor, e não apenas os meus. Eu quero aqui dar alguns exemplos de como é que nós podemos desenvolver a mente de Cristo. Nós, os cristãos, já temos a mente de Cristo. O que nos falta é desenvolvê-la. O que nos falta é ter coragem para colocar essa nova atitude mental em prática. A mente de Cristo, irmãos, ela é desenvolvida, por exemplo, quando eu passo a dar valor à comunhão na minha igreja. No caso do Jardim Célia, através das células. Porque, presta atenção, para você participar dos encontros de uma célula, você precisa se esvaziar. Você precisa abrir mão dos seus direitos. Quais direitos? O direito de, por exemplo, descansar naquele momento que acontece a reunião. O direito de estar fazendo qualquer outra coisa naquele momento. O direito de utilizar aquele tempo vago para estar com a sua família, para satisfazer somente as suas vontades, e não para investir na comunhão com os irmãos e fazer discípulos. Você está entendendo como é que nós podemos desfrutar do poder da união? Para participar, irmãos, de um encontro numa célula, eu tenho que controlar a minha vontade. Eu tenho que parar de pensar em termos de eu e meu e passar a pensar em nós. Ou seja, desenvolver a mente de Cristo
é procurar contribuir para que a unidade em torno desse projeto na minha igreja possa de fato e de verdade acontecer. Para desenvolver a mente de Cristo, eu preciso parar de pensar um pouco em mim, controlar as minhas vontades e passar a pensar mais nos objetivos da minha igreja local. Aprofundar a comunhão com os meus irmãos, cuidar melhor uns dos outros e estar juntos para influenciar outros, para que esses outros sintam o desejo de se entregarem para Jesus. Um outro exemplo de como nós no Jardim Célia podemos desenvolver a mente de Cristo. A mente de Cristo, ela começa a ser desenvolvida quando eu passo a dar valor ao ministério de ensino da minha igreja. Porque para participar de aulas online, eu preciso me esvaziar. Eu preciso abrir mão do meu direito de acordar tarde no domingo, de querer almoçar mais cedo, de assistir uma corrida de Fórmula 1 para participar da aula. Ou seja, para participar de uma aula online, eu tenho que parar de pensar também em termos de eu e meu e passar a pensar em termos de nós, na influência que juntos nós podemos exercer na vida dos outros, para que esses outros também passem a ter vontade ou curiosidade de participar conosco das nossas aulas. Um outro exemplo, a mente de Cristo é desenvolvida na minha vida quando eu, que sou homem casado, amo a minha esposa como Cristo amou a igreja. E como é que Cristo amou a igreja? Ele amou a igreja até o fim. A mente de Cristo era desenvolvida num homem casado quando esse homem casado separa tempo para estar, para ouvir, para cuidar da sua esposa. A mente de Cristo é desenvolvida quando um homem, uma mulher casados entendem que nada mais é importante do que o casamento deles. Com isso eu não quero dizer que homens ou mulheres casados não devem ter o seu momento de lazer. Sim, eles devem ter o seu momento de lazer, mas o cônjuge deve ser a maior prioridade da sua vida. É assim que nós demonstramos ter a mente de Cristo no casamento. Para que não pare dúvidas sobre essa atitude mental que Cristo teve e que Deus espera da sua igreja nesse mundo. Filipenses capítulo 2, versículo 7, diz que Cristo esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Queridos, presta atenção, para você entender o que é ter essa nova atitude mental, ter a mesma atitude de Cristo. Russell Shedd diz que Cristo ele tem um coração de servo. Cristo tem um coração de escravo. E quem tem um coração de escravo jamais pode se sentir insultado. Jamais pode ficar bravo quando seus direitos lhe são tirados. E um dos maiores exemplos que mostra para nós o quanto o coração de Cristo era um coração de escravo foi quando Cristo, um pouquinho antes da sua crucificação, foi atormentado pelos soldados romanos. A história diz que enquanto os soldados romanos insultavam Jesus, batiam em Jesus, insistiam com ele para que lhes apontasse quem é que estava lhe batendo, já que Jesus estava vendado e na opinião popular, Jesus era uma espécie de um mágico. Naquele momento, Jesus poderia, irmãos, com todo o poder, Jesus poderia ter reagido com força suficiente para deter todo aquele desrespeito para com ele. Jesus poderia, como fez o profeta Eliseu, cegar os seus perseguidores. Mas, como sabemos, tendo um coração de escravo, Jesus ele não fez isso. A sua atitude mental escolheu sofrer aquele escárnio. A sua atitude mental escolheu prazerosamente aquele tratamento e mais. A Bíblia diz que depois de tudo aquilo, Jesus pediu ao Pai que todos aqueles soldados fossem perdoados. Ou seja, a unidade da igreja, a unidade de um casal, só será possível
quando a gente entender que nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos. Quando eu entender que eu preciso controlar as minhas vontades. Quando eu entender que eu preciso me entregar, abrir a porta para receber a mente de Cristo na minha vida. Ou seja, de boa vontade. Quem busca a unidade, quem quer desfrutar do poder da unidade, de boa vontade não pensa somente em si, mas pensa também nos outros. Somente assim que nós iremos desfrutar da unidade. Somente assim que nós vamos desfrutar da unidade na igreja, num casamento, numa família, agindo como Cristo, se esvaziando dos nossos direitos, parando de reclamar e buscando o bem-estar do outro. O segundo aspecto da mente de Cristo que nós precisamos desenvolver para tornar a unidade algo real é que nós temos que exercer a vontade do Pai, por mais difícil que ela seja. Queridos, Filipenses capítulo 2, verso 8. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Eu gostaria que vocês lembrassem de um outro momento que antecedeu a crucificação de Jesus. Mateus capítulo 26, versos 41 e 42. E ele se afastou deles a uma distância. Jesus ajoelhou-se e começou a orar e disse: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a sua. Russell Shedd diz que naquele momento, quando Jesus estava ali no Getsemane, Jesus, por alguns instantes, ele quis se esquivar da vontade do Pai. Porque Jesus anteviu o peso. Jesus, ele anteviu a dificuldade de carregar o seu, o meu, os pecados do mundo inteiro na cruz do Calvário. Mas Paulo, em Filipenses 2, diz que Jesus humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Russell Shedd diz que Jesus percorreu todo o caminho até a morte. E que morte, hein, irmãos? A mais cruel, a mais vergonhosa, a mais torturada, a mais desumana. Queridos, aqui existe um outro princípio muito importante. Um poder que faz toda a diferença para quem é discípulo de Jesus e entende que a unidade da igreja, a unidade de um casamento é importante. Todos nós que tivemos uma experiência com Cristo Jesus, nos classificamos como seus seguidores, como discípulos de Jesus. Agora o que ocorre? Ocorre que muitas vezes, como discípulos de Jesus, nós não somos obedientes até a morte. Nós não somos obedientes até o fim, mas somos obedientes até certo ponto. Exemplo, na igreja muitos costumam a ser obedientes até certo ponto. Por exemplo, até a presença no culto. Mas quando eles começam a ser exigidos a irem além da sua presença no culto, quando os irmãos começam a ser exigidos a servir ao Senhor Jesus, por exemplo, fazendo discípulos através das nossas células, quando nós somos exigidos a participar do ministério infantil da igreja, cuidando das crianças, quando nós somos exigidos a liderar na igreja, quando nós somos exigidos a participar de ensaios, a dizimar e etc., muitos de nós não obedecemos até a morte, não obedecemos até o fim, ou seja, nós obedecemos até certo ponto. Na verdade, nós fazemos aquilo que queremos na igreja, e quando queremos, e não aquilo que o Senhor quer que façamos, e sempre. Um outro exemplo, da mesma forma, é um casal que não desfruta de um relacionamento conjugal bom, legal, prazeroso. É interessante, alguns casais já me procuraram para pedir ajuda, e é claro que nós sempre nos colocamos à disposição. Marcamos alguns encontros onde juntos vamos aprendendo alguns princípios que podem ajudar a curar o relacionamento daquele casal. Mas quando nós começamos a dizer para determinados casais que eles precisam, ou melhor, que se eles quiserem resgatar o casamento deles,
eles precisam parar de pensar também em termos de eu e meu e passar a pensar em termos de nós. Se eles quiserem curar o relacionamento deles, eles precisam colocar em prática tudo que está sendo ensinado, apesar das dificuldades. E aí então alguns começam a dizer que aqueles ensinamentos são difíceis, que aqueles princípios são difíceis de serem colocados em prática, que o processo é demorado. Então alguns acabam desistindo de investir no seu casamento. Ou seja, assim como muitos discípulos, como muitas igrejas, muitos casais não estão dispostos a obedecer até a morte, até o fim, obedecer em tudo, mas querem obedecer somente até certo ponto. Não querem obedecer tudo, não querem fazer como Jesus, percorrer todo o caminho para serem curados. Resultado, então, ficamos também sem experimentar o poder que há na obediência a todo o conselho da palavra de Deus. Como resultado, não desfrutam dos propósitos de Deus, não desfrutamos dos propósitos de Deus, nem na igreja, nem no casamento. Por quê? Porque nós não estamos dispostos a obedecer em tudo, a percorrer todo o caminho. Romanos capítulo 12, versículo 2, Paulo diz: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Queridos, o diabo até quis desviar Jesus da cruz, mas Jesus prezava tanto pela vontade do Pai, que ele foi obediente até o fim, até a morte e morte de cruz. Por isso é que nós fomos beneficiados com a salvação, porque Jesus foi obediente até a morte. Hoje o diabo, a nossa carne, o mundo, também tem feito a mesma coisa. Eles continuam querendo que nos afastemos da vontade do Pai. Hoje eles continuam querendo que pensemos em termos de eu e meu e não em termos de nós. Hoje eles continuam querendo que obedecemos apenas em parte. Hoje o diabo, o mundo e a nossa carne continuam querendo que nos afastemos da igreja e do nosso cônjuge, da nossa família. O diabo, irmãos, ele sabe que se nós formos obedientes em tudo, se nós exercermos a vontade do Pai, por mais difícil que ela seja, na igreja, no casamento, na família, muitos serão abençoados. Muitas pessoas que nós não conhecemos serão abençoadas. Irmãos em Cristo serão abençoados. Filhos e filhas serão abençoados. Então muitas vezes o diabo vai querer sim nos desviar da vontade do Pai. Vontade que é boa, que é perfeita e agradável. Cabe a nós, irmãos, percebermos que quando nós não estamos exercendo a vontade do Pai, quando nós não estamos obedecendo em tudo, quando nós não estamos colocando em prática a vontade do Pai, por mais difícil que ela seja, sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo a vontade do diabo. Nós estamos facilitando as coisas para ele. Então, ao invés de pessoas serem abençoadas, elas irão morrer, terão a sua felicidade roubada, a sua vida destruída, porque é isso que o diabo quer: matar, roubar e destruir. Pergunta: qual tem sido a sua dificuldade para exercer a vontade do Pai em tudo na sua igreja? Na igreja local, na igreja que você faz parte? Qual tem sido a sua dificuldade para exercer a vontade do Pai em tudo no seu casamento? Queridos, eu quero dizer, o mundo ele não tem condições de viver dessa forma. O mundo não tem condições de viver o senhorio de Cristo na sua vida. O mundo não tem condições de viver o que Deus está propondo para você nessa noite, meu irmão, minha irmã. Mas você, meu irmão, você, minha irmã, você tem condições de viver todo o conselho da palavra de Deus. Você tem condições sim de controlar as suas vontades.
Você tem condição sim de exercer a vontade do Pai, por mais difícil que ela seja. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 3,16. E Jesus, o que ele fez? Ele deu ao Espírito Santo o nome de Paracletos, ou seja, o Espírito Santo é aquele que nos ajuda. O Espírito Santo é aquele que nos encoraja. Olha o que Jesus fala a respeito do Espírito Santo, do Paracletos, do nosso conselheiro. Evangelho de João, capítulo 14, versículos 16 e 26. Palavras de Jesus. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Mas o conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas. Ele lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Queridos, eu sei que muitas vezes coisas acontecem. E essas coisas às vezes acabam nos desencorajando de viver a vida cristã, nos desencorajando de dar o nosso melhor para a igreja de Jesus, nos desencorajando a investir no nosso casamento. Mas quando nós chegamos a esse nível, se você está desencorajado, se você está abatida, se você está pensando em desistir, em não aparecer mais na igreja, em não investir mais no seu casamento, quando nós estamos pensando dessa forma, nesse momento, meu irmão, minha irmã, nós precisamos nos voltar para Deus. Nós precisamos nos voltar para Jesus e dizer para Ele tudo o que está acontecendo, tudo que conosco, tudo o que estamos sentindo, e pedir a Ele que nos anime, que nos encoraje, para que voltemos a praticar a vontade de Deus, por mais difícil que ela seja, porque ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Eu quero concluir Filipenses capítulo 2, versículos 9 a 11. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Queridos, Russell Shedd diz que pelo fato de Jesus ter ido até as últimas consequências, ter sido obediente até a morte, e morte de cruz, Jesus agora é a pessoa acima de todo o universo. Todos agora devem se curvar perante Ele. Irmãos, ser cristão, queridos, não significa evitar pecados. Ser cristão não significa fazer o que Jesus manda. Mas ser cristão significa permitir o senhorio de Cristo na sua vida. Como? Abrindo-se para a mente de Cristo e se esvaziando de todo orgulho, de todo egoísmo, parando de pensar em termos de eu e meu e passando a pensar em termos de nós, e obedecendo à vontade de Deus, por mais difícil que ela seja. Somente assim é que nós vamos ver o final de Filipenses 2:11, para a glória de Deus Pai. Meu irmão, minha irmã, o seu propósito deve ser a glória de Deus. O propósito maior de todo cristão é a glória de Deus. E Deus, meus irmãos, jamais vai ser glorificado se nós abandonarmos a igreja, se nós abandonarmos o nosso cônjuge, como muitos estão fazendo. Eu vou mais além, Deus jamais será glorificado se nós deixarmos de dar o nosso melhor à nossa igreja, se nós deixarmos de andar juntos naquilo que a igreja entende como importante, como caminho a ser seguido. Deus jamais vai ser glorificado se nós vivermos um casamento onde não há investimento, esforço para obedecer, onde o marido não ama a esposa como Cristo ama a igreja e a esposa não o respeita. Eu quero fazer um apelo para você que está me ouvindo nesse momento. Você que não entregou a sua vida para Jesus, você que tem aí refletido acerca de tudo isso que você acabou de ouvir, está dizendo, isso é impossível.
Como é que eu vou ter o controle da minha vontade? Como é que eu vou conseguir controlar a minha vontade? Como é que eu vou exercer a vontade de Deus, que é tão difícil? Querido, você só vai conseguir ter o controle da sua vontade, você só vai conseguir obedecer a palavra de Deus em tudo, até o fim, a partir do momento em que você se arrepender dos seus pecados e entregar a sua vida para Jesus. A Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Somente quando o Paracletos, o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, reside na vida, no coração de alguém, é que nós temos condições de desenvolver essa nova atitude mental. Que Deus te abençoe. Que o amor do Deus Pai, do Deus Filho e as doces consolações do Espírito Santo de Deus permaneçam com todos nós desde agora e para todos sempre. Amém e graças a Deus. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos inimigos marcha em luta. Cerca que